Fala galera, aqui quem fala é o Fabinho Detonadista e hoje a gente vai fazer análise de acessibilidade do Roblox, o seu inicializador, né, lançador e um jogo. Bom, vamos lá. Bom, vamos começar pelas opções do que o programa tem para nos ajudar. Você vem mais aqui no canto, né? Configurações, preferência do dispositivo, reduzir movimento, né? Para a pessoa que tem deficiência visual ou é sensível pode passar mal, você pode ativar essa opção. Transparência de fundo, né? Você deixa em opaco aqui para deixar mais fácil de ler. E para quem tem deficiência auditiva ou precisa aumentar o som, você pode vir por esse slider aqui, né? Essa barra aqui, né? E esse vibrar para tocar aqui, não sei porque que essa opção tem, porque essa opção aqui só faria sentido, né? Se você tivesse num celular ou tablet, né? Não tem sentido essa opção tá aqui. Beleza. Bom, deixa eu minimizar o programa aqui. Deixa eu voltar no início e agora a gente vai começar a testar. Para quem não sabe, é só você vir em configurações aqui, facilidade de acesso e agora a gente vai começar a testar. Vamos aumentar a fonte, né? Vamos começar pela deficiência visual. Vamos aumentar a fonte, clicar em aplicar. Aqui aumentou. O que mudou aqui foi só o título, ele está maior. Só aumentou o título. Aqui não mexeu em nada, tá a mesma coisa. Tanto que se eu botar para 100 aqui e dar um aguardar, aqui ficou pequeno e aqui ficou do mesmo tamanho. Então não mudou. Beleza. Tornar tudo maior. Vamos aumentar 150. Ficou tudo maior, como você viu agora, e aqui também mudou. Né? Deixa eu voltar para cá. E ele se adaptou bem. Né? Vamos mudar para 125 para vocês verem também. Ele está mudando em tempo real. Né? Eu deixei assim para ficar a gente não ficar clicando direto, né? Mas aqui ele está mudando em tempo real. Beleza? Não ficar saindo e voltando pro programa, né? Tanto configurações como Roblox. Então eu deixei assim para ficar mais fácil. Né? Aí vocês vê as alterações em tempo real. Bom, deixa eu ajustar mais um pouquinho aqui. Pegar a metade da tela, só pra gente ver aqui. E aumentar essa parte. E aí quando for na hora do jogo, eu ponho em tela cheia para vocês. Beleza, mostrar animações no Windows é aquela famosa opção, né? De você, ele faz esse fade, né? Eu deixo desativado, assim não passa mal, né? E o Windows também fica mais rápido. Transparência. Aqui fica transparente. Aqui não muda, né? Na verdade não dá para você ver uma diferença real, né? Beleza? Notificação. Isso aqui é para chegou uma notificação, você põe o tempo de duração da notificação, se você precisar. Né? Ocultará automaticamente as barras de rolagem no Windows. Ele pega, você saiu da opção, ele fica menor. Aqui no Roblox não faz diferença essa opção, tanto que se você fazer isso aqui, ele vai continuar no cantinho aqui. Então essa opção só afeta o Windows. Eu deixo desativado. Ponteiro do mouse. Você aumenta aqui o ponteiro do mouse. Na gravação não dá para você ver, mas eu aumentei o ponteiro do mouse. E você vindo para o jogo, para o lançador, né, no caso, ele não afeta, ele fica essa mãozinha aqui. E também, mesmo você mudar a cor, ele não afeta também. Ele fica essa mãozinha. Bom, essa parte aqui também não muda muito. Vamos agora para o cursor de texto. O cursor de texto ele funciona da seguinte maneira: você põe aqui e você consegue ver ele melhor, né? Tanto onde ele está com esses dois negocinhos
e dá para você aumentar a espessura do cursor. Agora, você vindo aqui no buscar, um exemplo, né? Ou em qualquer caixa de texto, e fala um oi aqui, por exemplo, né? Só para a gente testar. Ele não muda, ele fica o padrão do Windows, né? Sem efeito e não fica espesso o cursor, né? Ele fica fino, né? E sem cor também, né? Fica normal, digamos assim, padrão. Bom, lupa. Vamos ativar a lupa para vocês verem. E eu ponho aqui, funciona normalmente. Tanto que vocês estão vendo. Aqui funciona perfeitamente. E tanto que até deu um erro aqui, tá zoada a tela, né? Filtro de cor. Invertido, escala de cinza, invertida, escala de cinza, né? E os modos de daltonismo, tudo funcionando. Beleza? Alto contraste, para quem tem uma grave deficiência visual, não consegue enxergar. Vamos ativar. Bom, aqui funcionou. Você está vendo no Windows que funcionou, até o menu iniciar funciona. Tanto que se eu ir mudando, ele vai mudando. Aqui, o que mudou apenas? O título mudou, né? Aqui continua aquele preto escuro e não deveria ser assim. Ele deveria estar com essa palheta de cores. Tanto que, se você ver, em todos, no Windows, né? Ele fica da mesma forma, ele não altera. Vou desativar. Aí, aguarde. Beleza. Áudio. Áudio mono, ou seja, vai tudo para um ouvido só. Vamos supor, você tem dificuldade de ouvir no ouvido direito. Você ativa isso aqui, ele vai tudo para áudio mono, né, esquerdo. Né, todos os canais de áudio para um ouvido só. Mostrar alerta de áudio visualmente, isso aqui é para que, caso você tenha uma deficiência auditiva grave, você põe aqui fazer piscar a tela inteira. Sempre que vem alguma notificação ou mensagem, ele pisca a tela em branco para chamar a atenção da pessoa com deficiência auditiva. Eu prefiro essa opção, né, que deixem ativada essa opção, porque aí a atenção vai realmente chamar a atenção. Não tem Libras, até porque não precisa, né? Não tem, né? A não ser que você baixe um programa de Libras, né? No celular ou no computador também, né? Mas infelizmente não tem Libras. Legenda oculta não vai precisar porque geralmente os jogos são legendados, né? Pelo menos as falas, né? E o lançador não precisa de legenda também, é tudo muito autoexplicativo. Fala, deficiência física. Desculpa, vamos testar aqui. Lembrando que o reconhecimento de fala não funciona porque não tem em português. Né? Ou seja, não dá para testar falando só com a voz. Vamos apertar o Windows e H, a tecla H. Minecraft. Funcionou. Então, qualquer caixa de texto vai funcionar o ditado por voz. Teclado e mouse. Isso aqui é mais para o Windows, tá? Não dá tanta diferença assim. E essa parte de facilitar a digitação, ele não prevê as palavras dentro deste programa. É mais para navegador e Word, por exemplo. E também qualquer formulário da internet. Mouse. Vamos testar. Primeira vez que eu testo aqui no análise, né? Então, bom, funciona. Funciona mais ou menos, né? Porque o meu mouse ele tá atribuído às teclas laterais para
para pôr o teclado numérico, né? Tem que testar num mouse normal, né? Aliás, né? Essa opção não funciona, né? Agora que eu tô vendo aqui, ele não funciona. Até porque ele não move o ponteiro do mouse, né? Melhor dizendo, né? Então essa opção não funciona. Também nunca testei essa opção, então não sei dizer com exatidão. Controle com os olhos. Você tem que ter um dispositivo, tipo um Tobii Eye Tracking, né? Que é para você controlar o computador apenas com os olhos. Não tem como testar, até porque eu não tenho. Bom, agora vamos para a parte do jogo, né? Aliás, antes de ir pro jogo, vim aqui, uma que eu pulei sem querer foi o narrador. Ou seja, se eu vim aqui e digitar NVDA, ou você usar o narrador do Windows, se eu apertar o Tab, depois que o narrador estiver ativo, né, o NVDA, leitor de tela, ou o narrador do Windows, é o que acontece. Na verdade, eu tenho que maximizar. Tá vendo? Ó, eu aperto o Tab, vamos ver se ele responde. No caso, para quem usa teclado, ele só vai ler o Roblox. Você não consegue mover em nada. Ou seja, é inacessível para quem tem e depende de um leitor de tela no computador. Tanto o narrador do Windows como o NVDA. Ou seja, ele só vai ler o título da janela, que é o Roblox. Agora sim, vamos testar um jogo. Vou testar esse aqui do Backrooms, né? Bom, como que funciona a parte do jogo? Como eles são criados pela comunidade, na maioria das vezes, e às vezes nunca vi, mas também acho que pela equipe do Roblox, então eles não são acessíveis. Deficiência visual não vai ter leitor de tela e não vai ter pista sonora, ou seja, deficiente visual, a pessoa que é cega ou baixa visão, não vai conseguir jogar apenas pelo som. Não vai ter alto contraste também e não vai ter audiodescrição, ou seja, até porque não precisa, porque a maioria dos jogos do Roblox não tem cutscene, né? Não tem aquela cena antes de começar o jogo. E deficiência auditiva não tem legenda para nada, né? Legenda dos sons, e não tem também libras, até porque não tem cutscene. Só que tem o chat. O chat é para você conversar e ele aceita também outros idiomas. Ele é traduzido, né, para você. A pessoa fala em outro idioma e é traduzido, por exemplo, para o português. Só que, vamos supor, você está conversando por voz e ele não vai transcrever na tela o que a outra pessoa está falando, infelizmente, né? E também não vai ter a legenda oculta, né, que transcreve todos os sons, tiros e emoções, né? Aliás, legenda para ensurdecidos, né, e surdos, né, que é o SDH, né? Bom, já falei do Libras e tudo. Deficiência física, que é o meu caso. Bom, ele é compatível com o controle, então é compatível com o controle do PlayStation, do Xbox, né, os adaptativos, e com o Quad Stick, que é para quem tem tetraplegia, né, ou seja, você controla só pela boca, né, que é bem diferente. E na parte da cognição, para finalizar, ele não tem como você pôr aquela fonte OpenDyslexia, né, tanto no lançador como nos jogos, porque teria que fazer a alteração no Windows e isso pode quebrar o Windows, né? E no caso do lançador dos jogos, né, tem que pôr dentro do jogo as acessibilidades, né? Você não consegue pegar, põe no Windows
e vai funcionar no jogo. Não é assim que funciona. Tem que ter dentro do próprio jogo, né? As acessibilidades. E na parte do autismo e da dificuldade de jogar, depende muito da atividade e do jogo que você está jogando. Alguns podem ser fáceis e outros podem ser difíceis. Beleza? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! Quem gostou, se inscreva. Fui!